Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 9 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Golpes digitais. Brasileiros perderam mais de R$ 1 bilhão em 2023. Hijack Loader permite que hackers contornem sistemas de defesa. E pagamentos de ransomware ultrapassaram 1,1 bilhão de dólares em 2023. E se você quer acompanhar outras notícias no meu perfil do Instagram, instagram.com/jedersonfreitas, eu divulgo notícias como essas. Chineses usam bug no FortiGate para violar rede militar holandesa, obviamente num outro formato de notícia. E eu começo com essa notícia que fala: golpes digitais, brasileiros perderam mais de 1 bilhão em 2023. Em um mundo de avanços tecnológicos cada vez mais presentes, as maneiras de ser alvo de um golpe digital também se multiplicam, e é sempre preciso estar muito atento a esse tipo de crime. Os brasileiros no último ano sofreram bastante com golpes digitais e tiveram perda estimada em 1,1 bilhão de reais, segundo dados de um estudo da OLX. Uma maneira de estar mais atento e protegido é sempre compartilhar com todos o que evitar fazer para ser alvo de um golpe. A educação digital é um dos objetivos da Semana Mundial da Internet Segura, que ocorre anualmente em fevereiro em todo o mundo. O modus operandi de golpistas costuma ser o de criar histórias capazes de ganhar confiança de suas vítimas, sem que seu objetivo mal intencionado transpareça. Os golpistas agem principalmente por engenharia social, ganhando a confiança das vítimas para conseguir dados e valores e pedem que migrem para plataformas menos seguras. Ajudar a população a entender como funciona o ambiente online e como se prevenir dos golpes é o primeiro passo para reduzirmos os golpes no ambiente virtual. Em 2023, os golpes mais comuns foram o falso pagamento, 30,5%, a invasão de conta, 25,6%, e a coleta de dados, 17,8%. Os golpes de falso pagamento e invasão de conta apresentaram um aumento de 19% e 51% respectivamente em comparação a 2022. Como prevenir esses golpes? Para golpes como o do falso pagamento, só entregue o produto após a confirmação do depósito em sua conta bancária ou carteira digital. Mantenha a conversa pelos chats das plataformas e evite negociar por aplicativos de mensagens. Para evitar ter a conta invadida, jamais repita suas senhas em diferentes sites e use senhas fortes, com muitos caracteres e utilizando letras, números e caracteres especiais. Também é importante mudar as senhas de tempos em tempos e ficar atento aos alertas enviados pelas plataformas sobre tentativa de login na sua conta. Não deixe que roubem seus dados pessoais, como números de seus documentos e, portanto, nunca compartilhe número de celular, endereço de e-mail, CPF e dados bancários com terceiros. Também desconfie de links enviados para preencher vagas de emprego que não sejam em páginas oficiais de empresas ou recrutadoras. Mantenha sempre as conversas pelos chats das plataformas que possuem ferramentas para promover a privacidade dos dados. Você não daria acesso aos seus documentos para qualquer pessoa no mundo físico, certo? Faça o mesmo no virtual. Bom, são dicas, né? E eu acho que essa matéria ela é bastante interessante para que possamos compartilhar com amigos, parentes que eventualmente não trabalhem com segurança. Mas quando a gente fala de 1,1 bilhão, estimativa, obviamente, de um estudo de uma empresa específica, é muita coisa. Imaginem quantas pessoas foram lesadas, e algumas talvez mais de uma vez, e aquelas que porventura não fizeram parte desse estudo, que foram, mas não há registro de que foram vítimas. Então percebam, talvez a gente esteja falando de valores muito maiores. É muito importante que a gente trabalhe os aspectos de conscientização com todos. Hijack Loader permite que hackers contornem sistemas de defesa. O Hijack Loader, carregador de malware modular que utiliza técnicas de evasão, continua muito popular entre os hackers e agora deu origem a uma variante que emprega técnicas sofisticadas
como Machine Learning, baseada em comportamento, para aumentar a sua complexidade e escapar às defesas. Investigadores da CrowdStrike identificaram a nova cepa, que tem o potencial de tornar o processo mais furtivo. Os pesquisadores também observaram técnicas adicionais de unhooking, desengate em tradução livre, usadas para ocultar atividades maliciosas. Uma das novas técnicas mais interessantes usadas pelo Hijack Loader é uma variação de esvaziamento de processo interativo, em que, em vez de criar um processo filho em um estado estático, o processo é executado aguardando a entrada de um pipe. Por exemplo, em vez de ter um motorista de fuga esperando em frente ao banco, enquanto os assaltantes o estão roubando, o motorista de fuga está circulando pelo quarteirão, aguardando um aviso dos assaltantes para ir buscá-los. Em resumo, um carro que está apenas dando voltas no quarteirão e agindo normalmente é menos suspeito do que um estacionado em frente ao banco com o motor ligado. Outra variação técnica envolve o encadeamento de processos de Doppelganger, injeção de códigos sem arquivos, e técnicas hollowing de processos, que substitui código legítimo por um código malicioso, para aprimorar seus recursos de evasão. Para usar uma analogia simples, um assaltante de banco disfarçado de segurança consegue passar pela porta da frente, mas se ele mostrar um crachá de segurança, é muito mais provável que consiga chegar ao cofre. A combinação de vários recursos de evasão de defesa aumenta as chances de uma ameaça se manter discreta por mais tempo. A CrowdStrike diz que uma forma de detecção do malware é o uso de recursos baseado em indicadores de ataque, IOAS, que podem reconhecer o comportamento malicioso em vários estágios da cadeia de ataque, inclusive ao empregar táticas como tentativas de injeção de processos. E para quem quiser saber mais detalhes, existe um relatório, detalhe tecnicamente as técnicas de evasão do Hijack Loader, presentes num link ao final da matéria. Se você, então, portanto, quer mais detalhes, acesse o portal cisoadvisor.com.br, procure essa matéria e, ao final dela, tem um link para o relatório técnico completo. Pagamentos de ransomware ultrapassaram 1,1 bilhão de dólares em 2023. Os pagamentos de resgate de ransomware em criptomoedas ultrapassaram 1,1 bilhão de dólares em 2023, um recorde histórico, e que marca uma forte reversão no declínio registrado em 2022, em um período excepcionalmente lucrativo para gangues de hackers. O recorde anterior havia sido estabelecido em 2021, com pagamentos de resgate totalizando 983 milhões de dólares, cifra cerca de 10% superior à marca histórica anterior registrada em 2020, que foi de 905 milhões de dólares. Os dados constam de um novo relatório da Chainalysis, divulgado nesta quarta, dia 7. A empresa de análise de blockchain atribuiu o recorde de 2023 à escalada de ataques contra grandes organizações e infraestruturas críticas, principalmente as invasões feitas pelo grupo de ransomware Clop a partir de uma vulnerabilidade no software de transferência de arquivos MoveIT, que impactou milhares de organizações em todo o mundo. Essa estratégia tornou-se predominantemente nos últimos anos, com uma fatia significativa de todo o volume de pagamentos recebidos nesses ataques e exigências de resgate acima de $1 milhão. A tática de atingir empresas muito grandes é que elas são mais propensas a pagar os elevados pedidos de resgate, em vez de visar muitas empresas menores para uma quantia maior de pequenos resgates. Algumas linhagens como Clop exemplificam a estratégia de realizar menos ataques, mais direcionados a grandes organizações que podem arcar com pagamentos elevados, explica o relatório. O Clop aproveitou vulnerabilidades de dia zero que lhe permitiram extorquir em massa muitas vítimas grandes e ricas, estimulando os operadores da cepa a adotar uma estratégia de exfiltração de dados em vez de criptografia. A Chainalysis diz que os grupos de ransomware mais prolíficos em termos de valores de resgate recebidos em 2023 foram Alpha V Black Cat, Clop, Play, Lockbit, Black Basta
Royal, Ransom House e Dark Angels. Embora tenha sido animador ver o declínio em 2022, o aumento de 94% no ano passado, que marca um recorde histórico para pagamentos de ransomware, demonstra que essa é uma ameaça que só tende a piorar. Além disso, além dos 1,1 bilhão de dólares movimentados, existem prejuízos significativos para as empresas vítimas devido às perdas de produtividade e aos custos de remediação dos ataques, acrescentou Jack Coven, chefe de inteligência de ameaças cibernéticas da Chainalysis. Ele cita como exemplo o ataque à MGM Grand em Las Vegas. Embora não tenham pagado nenhum resgate, a MGM estimou que as perdas devido ao ataque, que sofreu no ano passado, foram superiores a 100 milhões de dólares, explicou Coven. Em relação à lavagem de pagamentos de resgate, a Chainalysis diz que em 2023 os pagamentos de resgate foram repassados principalmente por meio de serviços de mixing de criptomoedas, exchanges clandestinas, exchanges instantâneas e plataformas KYC, Know Your Customer, ou que não possuem requisitos de conhecimento de cliente. Essa atividade levou a um aumento de operações de órgão da lei e polícias contra exchanges e mixers não autorizados para evitar que os operadores de ameaça façam o branqueiam de dinheiro ilícito. Bom, enfim, acho que o principal ponto aqui, a matéria fala muito de um exemplo, né, que foi explorado com relação à vulnerabilidade, que era uma vulnerabilidade de dia zero, né, no software de transferência de arquivos MoveIT, que o Clop nadou de braçada, digamos assim. É claro que isso ainda, infelizmente, é uma tendência, embora as vulnerabilidades conhecidas como Zero Day são difíceis de serem conseguidas, né? São difíceis de serem descobertas. Quando descobertas pelo mundo criminoso, valem muito dinheiro. As gangues pagam muito. O principal ponto e tendência, não só para 2024, mas para o futuro, é que os criminosos se deram conta que a maioria dos processos de gestão de vulnerabilidades são ineficientes. Portanto, eles estão mais... devem colocar, e isso é uma tendência já estudada e vista em alguns incidentes recentes, prestar muita atenção nas vulnerabilidades de dia 1, ou seja, aquelas que são divulgadas pelos fabricantes e disponibilizadas as correções, porque os processos de correção são lentos e daria alguns dias para que os criminosos pudessem explorar aquela vulnerabilidade que se tornou pública. Então, esse é o principal ponto. O que nós precisamos fazer, por outro lado? Agilizarmos ao máximo os nossos processos de gestão de vulnerabilidades, para corrigir as vulnerabilidades tão logo seja possível, especialmente dos sistemas que estão publicados na internet. Esses, por uma questão de contato, de estar mais disponível, mesmo quando temos alguns controles em camadas ou em profundidade. Lembre-se sempre que tecnologias falham, e quando falharem, a conta pode chegar. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe com seus colegas e amigos, porque é trabalhando os aspectos de conscientização que criamos de fato cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança. Hoje é só, até a próxima. Bom final de semana a todos. Um abraço.